A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia! Eu sou o evangelista André Melo e está começando mais um Confradesp em Revista. Como vocês sabem, é um conteúdo gerado pela Convenção Fraternal das Assembleias de Deus no estado de São Paulo, um trabalho que está sob a direção geral do nosso pastor-presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, e sob a coordenação do nosso vice-presidente, pastor José Wellington Costa Júnior, que também é presidente da nossa CGADB. Aproveito o momento para cumprimentar toda a diretoria da nossa convenção e também saudar toda a diretoria da nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério do Belém. E a você que está nos assistindo pelo canal da Confradesp no YouTube ou está sintonizado na rádio ADFM 88.7, é uma alegria ter a sua audiência. E como eu costumo dizer, a certeza que eu tenho no meu coração é que esta manhã seremos impactados por Deus através dos testemunhos e das experiências do nosso convidado. Hoje temos a alegria de receber o pastor Anderson Cavalcante, pastor setorial em Alphaville, setor 70. Pastor Anderson Cavalcante, que alegria te receber, seja muito bem-vindo ao Confradesp em Revista. Maravilha, paz do Senhor Jesus. Meus queridos, meu coração nessa manhã jubila de alegrias por ter o privilégio, aqui juntamente com meu amigo, evangelista André Melo, um homem de Deus, e é um prazer estar participando desse trabalho tão especial e o meu coração está assim jubiloso, tenho certeza que Deus nos abençoará. Com certeza, pastor Anderson, a alegria maior é nossa em te receber. Sabemos que o pastor tem uma agenda bem comprometida e o fato do pastor ter reservado esse momento para estar conosco nesta manhã de terça-feira, para nós é uma alegria indescritível. Glória a Deus, maravilha. Pastor Anderson, nós queremos conhecer a sua história, né? Os irmãos que estão nos acompanhando conhecem o pastor Anderson Cavalcante como pregador. Eu acredito que o pastor já tenha pregado em todos os setores, em todas as congregações do nosso ministério, e os irmãos, especialmente lá do setor 70 de Alphaville, conhecem o pastor Anderson Cavalcante como o pastor, aquele que está ali apacentando o rebanho, mas hoje nós queremos conhecer a história do pastor Anderson Cavalcante. Conte para nós, pastor, como que foi a sua infância? Meu amigo e meus irmãos, nós somos de uma família em 8 irmãos. Os meus pais muito católicos e em nossa família, por bondade e graça de Deus, eu tive o privilégio de ser o primeiro que Jesus salvou, trouxe para o Evangelho. Eu tinha 16 anos, o meu irmão caçula, um dia, que na verdade ele ouviu falar que alguém foi batizado com o Espírito Santo e a gente nunca tinha ouvido isso. E aquilo despertou no meu coração assim um desejo de saber o que era isso. Só que quando criança, eu ia para a igreja, mas eu me converti aos 16 anos. E quando criança, eu frequentava uma congregação do setor 2. Na época era pastor Bezerra, era o nosso pastor do setor. E a irmã Dina era a regente das crianças, a coordenadora das crianças. Eu cantei nas crianças, mas eu não sabia o que era evangelho e depois me afastei. Fiquei até 16 anos fora da igreja, mas com 16 anos eu tive um encontro real com Jesus e de lá para cá, voltar para trás nunca mais, não tem como. E como que despertou, pastor, a chama, o desejo pelo ministério? Pelo ministério, eu tive um pastor chamado Rosalino, ele ainda está vivo, uma idade avançada, mas vivo. Foi o primeiro pastor quando eu me converti. E um homem de Deus, um homem cheio da graça de Deus. E quando eu aceitei Jesus, o interessante que eu comecei a namorar com a Solange, a minha esposa. Nós começamos a namorar, namorico de escola. Sim. Namorico de escola. Eu tinha
13 anos e ela 12. Aquele namoro que as pessoas olham, não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Porque 13 anos não é namoro. Então eu dizia assim na escola, né? Eu falava assim, essa moça aqui é minha namorada, só que ela não sabia. Eu que inventei isso. E depois eu pedi ela em namoro mesmo. Sim. E aí, a mãe dela sempre foi da Assembleia de Deus. A Solange estava também afastada. E aí, com 16 anos e ela com 15, ela que me levou para a igreja. Falou, vamos no culto hoje. E aquele dia, eu aceitei Jesus, ela voltou para Jesus. E aí já nasceu no meu coração um desejo de ser um obreiro. Por quê? Um detalhe. A minha sogra, a irmã Sônia, ela não aceitava. Qual é a mãe que vai aceitar um namoro de uma filha com 13 anos de idade? Sim. Então, ela não aceitava. Só que aí, a gente, assim, adolescente, insistindo no namoro escondido, namorava na escola, escondido. O que Deus fez? Minha sogra falou assim, vamos ver se isso é de Deus mesmo. Só que eu não tinha experiência. E ela me levou na casa de uma irmã chamada Elza, a irmã Elza, uma profeta de Deus. Sim. E nos levou ali, que era para saber se Deus estava nesse negócio mesmo. Então ela falou assim, olha, se Deus usar a irmã Elza e falar que esse namoro não é de Deus, vocês vão terminar na hora. E eu não tinha experiência. Sim. Mas quando nós chegamos na casa da irmã Elza, que ela fez uma oração, ela deu aquela rajada de línguas estranhas. Meu Deus. Foi um negócio assim impactante. O céu desceu. O céu desceu e eu fiquei meio assustado. E ela profetizou para mim, falou assim, está aqui, ó, um pastor que vai ser pastor muito jovem. Meu Deus. Porque já tem um povo aguardando ele. E eu estou dando para ele uma mente de alguém de 50 anos. Forte. Eu tinha 16 anos. E aí a minha sogra olhou para mim assim, ela assustou, eu percebi que ela assustou, porque ela esperava que seria o contrário. Sim. Então dali para cá, Deus colocou já no meu coração esse desejo, porque entrou como uma flecha assim, que tinha um povo me aguardando. Sim. E eu seria um pastor. Mas até então eu não tinha experiência com profecia, com a voz de Deus. E aí foi onde a Solange falou, então nós vamos para o culto. Foi ali que nós aceitamos Jesus como Salvador. Mas eu já entrei com esse desejo no meu coração de seguir no ministério. Interessante, pastor Anderson, que o senhor teve esse encontro com Cristo aos 16 anos de idade. Estava na adolescência. E a adolescência é a fase de maior turbulência do ser humano, e principalmente para um adolescente cristão. É um período de muitas dúvidas e o diabo acaba aproveitando essa fase para fazer muitos convites, muitas propostas. Como que foi para o pastor? 16 anos, já recebeu uma profecia de uma forte chamada de Deus e agora ter esse compromisso, essa aliança com Cristo e vencer as propostas do mundo. Olha só, eu tive um desafio muito grande, porque nesse período estava tendo campeonato na escola, sala contra sala, e eu gostava muito de jogar bola, então era um campeonato. Então no auge do campeonato, a nossa classe tinha ido para a final. Sim. E naquela semana eu entreguei a vida para Jesus e já não participei da final. Já desfalcou o time. Já desfalquei o time. E aí, quando eu cheguei em casa, que falei para os meus pais que agora eu era cristão, eu aceitei Jesus na igreja dos crentes. Meu pai, minha mãe, muito católico, e na época meu pai bebia muito cachaça. E eu me lembro como hoje ele chegou irado e falou assim para mim, na minha família não tem crente. Meu Deus. E você tem que abrir o olho, rapaz. Você é um jovem, você é um adolescente, você vai perder a sua vida. E aquilo também entrou no meu coração. Sim. Eu vou perder a minha juventude, foi a palavra que ele disse. Ó, você já não participou da final do campeonato. Então ele veio com aquela mensagem, o inimigo, claro, Sim. para me desanimar. Agora, Deus tem os seus planos. Eu não tinha muita habilidade com Bíblia, mas eu abri a Bíblia. Quando eu abri a Bíblia, Mateus 16 e 24, comecei a ler, quando Jesus disse assim, quem quiser vir após mim,
negue-se a si mesmo. Meu Deus. Porque aquele que quiser achar a sua vida, perdê-la-á. E aquele que perder por amor de mim, esse achá-la-á. Aí o Espírito Santo trouxe luz ao meu coração e disse: meu pai tem razão. Eu vou perder mesmo a minha juventude. Só que Jesus disse que para achar a vida eterna tem que perder. E aí quem achar aqui perde a vida eterna. Então eu prefiro perder aqui e ter a vida eterna. Aí eu chamei meu pai. No outro dia ele disse: pai, eu li aqui a Bíblia e o senhor tem razão. Eu vou perder a minha juventude, eu vou perder a minha adolescência, os prazeres desse mundo, mas é isso que eu quero. Porque Jesus disse que quem quiser achar vida eterna vai perder essa. Então eu estou decidido, é isso que eu quero. Glória a Deus. Glória a Deus. Então assim foi algo assim sobrenatural. Sim. Não tem outra explicação. Sobrenatural. E como foram os próximos passos, pastor Anderson? O senhor aceitou a Cristo em sua vida, já teve esse conflito dentro de casa, mas perseverou. Como que foi o momento do batismo com o Espírito Santo? Isso aconteceu de forma rápida ou demorou alguns anos? Isso é interessante, porque eu digo que eu sempre fui fervoroso, sempre fui pentecostal, sempre gostei de dar glória a Deus. Desde quando Jesus me salvou, ele já me chamou mesmo assim para um avivamento. E eu sempre orei para Jesus me batizar com o Espírito Santo, mas demorou um pouco. Demorou aí uns 2 anos e 7 meses. Eu evangelizava na escola, trazia o povo, meus amigos, para a igreja. Jesus batizava eles, mas não me batizava. Então o que acontece? 2 anos e 7 meses, eu orando, pedindo para Jesus me batizar com o Espírito Santo, e dava glória a Deus, ia na frente. Jesus batizava um, batizava outro e não me batizava. Aí eu já tinha assim, um relacionamento muito bom com a dona Sônia, né, a minha sogra, a irmã Sônia, e era um domingo, me lembro como hoje, eu estava na casa dela, nós fomos almoçar lá, eu namorava com a Solange, isso aí eu já tinha o quê? Já tinha quase 18 anos e alguns meses, e eu comecei a reclamar: não vou mais orar, irmã Sônia, para Jesus me batizar, porque ele batiza todo mundo, mas não batiza eu. Só que eu queria mesmo era assim, que ela consolasse. Não, meu filho, não faça isso não. E ela ouvia muito o programa na época da rádio Atalaia. Sim. Era um programa muito conhecido. E eu comecei a murmurar: não vou mais orar não, se Jesus quiser batizar, ele batiza. Aí o irmão entrou na rádio pregando e falou assim: ô jovem, para de murmurar. Aí eu brincando, que eu pensei que não era comigo, eu falei para minha sogra assim: isso aí é comigo, ó. Ele tá falando comigo. E ele falou assim: é com você mesmo que eu tô falando. E eu disse: comigo é com você mesmo. Meu Deus. E para você saber que é com você, você acabou de murmurar e reclamar e dizer que não ia mais orar para Jesus te batizar com o Espírito Santo. Ele manda dizer: continue orando, porque Jesus quer te batizar com o Espírito Santo. Glória Aí a minha a sogra Deus. falou: é com você mesmo. Pastor André Melo, naquela semana, eu fui no culto, porque isso foi no domingo. Na sexta-feira eu fui no culto, uma igreja pequena, no Itaim Paulista. E aí o pastor estava pregando e falou: hoje Jesus vai batizar com o Espírito Santo. E eu estava em pé na porta, eu orei assim, fechei os olhos. Eu pensei: eu não vou lá na frente, Jesus pode me batizar aqui. Mas eu ouvi uma voz no meu ouvido, que era de uma irmã, não cheguei a ver quem era. Ela disse assim: ô irmãozinho, vai lá na frente, Jesus quer te batizar com o Espírito Santo hoje. Oh, glória. E aquela noite Jesus batizou 12 irmãos com o Espírito Santo. Eu fui o primeiro. Meu Deus. Mas foi tanta glória que acabou o culto e eu lá na frente pulando e falando em línguas estranhas. Eu ouvi alguém dizendo assim: leva o irmão lá para fora, precisamos fechar a igreja. E eles foram me empurrando assim, conversando comigo para me controlar. Leva ele na cantina, paga uma coxinha para ele. E aí eu fui me acalmando. Chegou na cantina,
O irmão comprou uma coxinha para mim, mas quando ele entregou na minha mão, o outro foi falar assim, como Jesus é maravilhoso. Eu joguei a coxinha e comecei a falar em línguas estranhas de novo. Aí, um negócio assim, só quem recebe sabe como é que é. Você sabe como é que é. Uma experiência maravilhosa, né, pastor? Maravilhosa, extraordinária. Pastor Anderson, e assim como pela rádio, o pastor recebeu ali uma palavra de ânimo, de esperança para continuar no propósito, perseverar no propósito de que o pastor receberia o batismo com o Espírito Santo. Sim. Talvez agora alguém está nos ouvindo pela rádio e está meio frustrado. Há tanto tempo, tantos anos está orando, ainda não recebeu esse revestimento de poder. Qual a palavra que o pastor dá para essa pessoa que está nos ouvindo agora? Meus irmãos, eu tenho certeza que esse testemunho não é em vão. É Deus falando com o seu coração. Primeiro que você tem que crer na promessa. É promessa. Então, essa promessa diz respeito a você, diz respeito à sua família. Então, você precisa continuar crendo. E é interessante, pastor, que eu orava, eu pedia, eu cheguei a orar dizendo assim, Senhor, me ensina a receber, talvez eu não estou sabendo receber, me ensina. Se quiser me batizar dormindo também, não tem problema, porque eu queria. Então, Sim. Tem que querer, tem que querer. O pessoal fala assim, antigamente Jesus batizava, ele continua batizando. Glória a Deus. Ele continua batizando. O ano passado, em novembro, Jesus, por bondade, na cidade de São Carlos, onde o pastor Eli é o pastor presidente, no congresso, estava pregando, Jesus batizou 65 irmãos com o Espírito Santo. Num culto. E eu falei com o pastor Vitor, meu filho, essa experiência. Na outra semana, ele pregou em um dos nossos setores, Jesus batizou 72 adolescentes com o Espírito Santo. Glória a Deus. Ele continua, então não desista, insista. Essa é a palavra. É perseverar no propósito, que uma hora o céu se abre, a glória desce e a pessoa brada aquela língua como que de fogo. Eita glória, é uma experiência extraordinária. Pois é. Pastor, agora a questão do ministério, né? Seguindo a ordem cronológica aí da sua história. O pastor primeiro foi consagrado ou primeiro veio o casamento com a irmã Solange? Não, eu casei em 96, em 1996. Inclusive agora em setembro a gente vai completar 30 anos de casado. Que bênção! E em 96 foi um ano assim de muita bênção. Porque em junho, não lembro se em junho ou julho, nós nos batizamos juntos nas águas, na Conselheiro Cotegipe. Eu e a Solange descemos as águas juntos. O nosso casamento estava marcado para setembro, mas 2 meses antes nós descemos as águas. E eu tive o privilégio que quem me mergulhou foi o pastor Wellington Júnior. Que bênção! Foi ele que me emergiu ali nas águas. Nos casamos em 96. Eu tocava bateria na igreja, eu não pregava. Sim. Eu era um baterista. Só que depois do casamento, Jesus começou a me dar a mensagem. Sim. Ter oportunidade para dar saudações em círculo de oração. Para você ter uma ideia, a primeira oportunidade que eu tive, eu fiquei tão nervoso que eu não fui com a Bíblia na frente, eu fui com a harpa cristã. Jesus! E aí na hora que eu abri... Trocou a harpa pela Bíblia. E na hora que eu abri assim a harpa, aí... Eu percebi que não era a Bíblia, eu estava nervoso. Jesus. Só que aí eu comecei a citar, né, a letra da harpa e pregar. Eita, Jesus! Firme nas promessas do Senhor. Glória a Deus! Firme nas promessas. Então, aí dali em diante, comecei a ter oportunidades de pregar. Eu tive uma experiência, posso contar rapidinho? Por favor, fica à vontade. Eu tive uma experiência, irmãos, o sobrenatural. Eu tive um sonho. Depois que eu preguei na harpa ali, não foi uma pregação, foi uma saudação. Aí eu tive um sonho que eu estava em um campo, ele abria assim, ficava muito grande, e vinha 2 pessoas, 2 jovens, só que eles eram altos, cabelos compridos, um semblante bem bonito assim, e eu percebia no sonho
que aqueles jovens não eram da terra, mas era um sonho. E lá eles apontavam assim para frente, e eu entendia, sem eles falarem nada, que eu precisava ir mais adiante. Eu fui. Quando eu cheguei lá na frente, abriu assim a terra, ela abria e se tornou assim um lago com águas cristalinas, e eu percebi que caía de uma fonte, uma água cristalina, e no meio uma Bíblia aberta, e a água passava no meio. E quando eu tentava pegar a Bíblia, ela caiu. Ela caiu na água lá embaixo. E eu não conseguia pegar, e apareceu uma criança no sonho, e eu dizia assim: pegue essa Bíblia para mim, porque eu não consigo, mas você consegue. E a criança pegava e dava na minha mão, e eu acordei. Quando foi no dia seguinte, eu fui no círculo de oração, no culto, e a irmã falou assim: esse moço aí, vem cá, meu filho, faz a leitura da palavra. Que eu abri a Bíblia assim para fazer a leitura, Deus tomou uma irmã em profecia e falou assim: filho, aquele sonho foi eu que te dei. Meu Deus. Você tem que ser igual aquela criança para receber a minha palavra. E eu estou te dando o dom para você pregar a minha palavra. Glória a Deus. Então, de lá para cá, Deus foi me dando assim graça, eu fui recebendo convites. E aí o pastor José Marcelino, que já tem 100 anos, completou 100 anos, ele congrega na sede do setor 2. Foi o meu pastor, ele é o pai do pastor Abinadab, que é o co-pastor do José Roberto e Hermelino Matarazzo. Ele foi o meu pastor, que foi ele que me separou para cooperador. Falou: você vai auxiliar uma congregação e você agora é cooperador. Então, de lá para cá, Deus foi abrindo assim as portas de uma forma maravilhosa. Que benção. Pastor, o senhor tem uma amizade com o pastor Eliton Júnior. Será que no momento ali do batismo, Deus estabeleceu essa aliança entre vocês? Porque tem coisas que acontecem no mundo espiritual que a gente não vê, não percebe, mas tá acontecendo. Porque eu achei interessante a gente ver essa amizade, a confiança que o pastor Eliton Júnior tem no pastor. Já é uma amizade de muito tempo, não é agora, depois que o pastor se tornou pastor setorial. Mas será que naquele momento o céu estava estabelecendo ali uma aliança entre vocês? Eu acredito que sim, porque na vida do cristão não existe coincidência, né? Mas cristocidência. O pastor Wellington Júnior, em 96, eu nunca tinha pisado os pés no Belém. Eu não sabia o que era o Belém, de fato. Eu congregava no Santa Margarida, lá no Jardim Romano, Itaim Paulista. Setor 2, não tinha setor 53 ainda. Então o pastor, tinha vários pastores. Eu fui cair na mão dele, do pastor Wellington Júnior. Sim. Me batizou. Posteriormente, eu tive um sonho com ele. Ele nem sabe disso. Eu tive um sonho com ele, que eu caminhava junto com ele. Passaram alguns anos, quando eu fui consagrado ao Santo Ministério. Inclusive, ontem à noite achei uma foto da minha consagração. Fui consagrado a evangelista em 2001. Dia 1º de janeiro de 2002. Fui consagrado ao Santo Ministério. Eu era do Hermelino Matarazzo nessa época, com o pastor Eliel Amaral. E passou alguns anos, eu fui congregar em Guarulhos com o pastor Wellington Júnior. Congreguei com ele alguns anos. Ele me deu aí a oportunidade de auxiliar os cultos da sexta-feira na sede. Sim. Olha a bênção. Ele casou o meu filho primogênito, ele fez o casamento do Victor. Do Victor. E o ano passado ele também celebrou o casamento do caçula, do Lucas. Glória a Deus. Então eu tenho certeza que é uma aliança, assim, uma amizade que Deus me deu, um presente do céu, com toda a família. Graças a Deus. Uma história bonita, hein, pastor Anderson? Pois é, meus irmãos, vocês que estão chegando agora, nos assistindo pelo canal da Confradesp no YouTube, ou você que acabou de sintonizar a sua rádio na DFM 88.7, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui em um bate-papo muito espiritual com o pastor Anderson Cavalcante. Permaneça sintonizado conosco, porque eu tenho certeza, há uma palavra de Deus para o teu coração.
coração nessa manhã de terça-feira. Pastor Anderson, o senhor contando aí essa experiência tão espiritual que o pastor teve da Bíblia, recebendo ali o dom da palavra. Sim. E eu já quero tomar a liberdade também de compartilhar com o pastor uma experiência. A primeira vez que eu convidei o pastor para pregar, não conheci o pastor pessoalmente, mas por algumas indicações eu dirigia uma vigília lá em São Mateus. Sim, lembro. E muitos irmãos, olha, convido o pastor Anderson Cavalcante, é bênção. E eu entrei em contato, o pastor prontamente nos atendeu e nós vivemos naquela madrugada, não sei se o pastor se recorda, mas foi algo sobrenatural que, pastor, eu nunca presenciei isso antes, né? Eu sou cristão de berço, mas nunca vivi um momento como aquele. Porque o pastor, eu lembro com o Lucas fazendo um solo no teclado. Verdade. O pastor recebeu a oportunidade e fez apenas a leitura do texto. Eu lembro. Não precisou gritar, correr, nada contra, porque eu também sou pentecostal e creio nos mistérios do céu. Mas o pastor fez a leitura do texto e pronto. O céu se abriu, uma glória desceu. Que o pastor não pregou nada, só foi a leitura da palavra. Não deu para pregar. E foi 1h30 de poder, Deus renovando, batizando, libertando. Foi algo lindo que Deus fez naquela madrugada. E o que me chamou a atenção, apenas foi feita a leitura do texto. Eu lembro o texto, Marcos 2. E soube-se que Jesus estava em casa. Glória Aí Deus a Deus. tomou Foi. aqueles jovens ali, e eu não conseguia pregar porque não dava. A glória de Deus desceu, me lembro como hoje, e soube-se que Jesus estava em casa. Meu Foi. Deus, que experiência maravilhosa. Também aquela vigília ali, os jovens ali buscando a Deus, né? Foi forte. Deus olhou para aquela juventude e aquela madrugada Deus decidiu derramar a glória dele. E aqui, Foi sobrenatural. minha gratidão a Deus também pela sua vida, porque você é um homem espiritual e aquelas vigílias eu preguei outras vezes. Pregou, depois a Outras gente vezes eu convidou. preguei, mas aquela noite Aquela não noite teve pregação. não teve. Foi tremendo, pastor. Foi tremendo. Porque não precisou chamar os jovens na frente, sabe? É algo assim Espontâneo. que Deus faz. Deus faz. A gente sai de cena e Deus entra com força, porque foi uma experiência que me marcou muito. Eu nunca vou me esquecer daquela madrugada e eu tenho certeza, todos os jovens que estiveram naquela vigília se lembram do que Deus fez naquela noite. Eu encontro de vez em quando alguns e eles lembram daquela madrugada. Eu auxiliei alguns dirigentes no setor 2 na época. Depois que o pastor criou o setor 53, eu vim congregar em Ermelino, que eu mudei para Ermelino Matarazzo e fui dirigir uma congregação na comunidade. Congregação de Matos Godinho. Lá também eu tive uma experiência. Sim. Eu convidei um amigo para pregar no domingo à noite. Inclusive, esse amigo pregou ontem lá no setor do Alphaville. E eu convidei, e estávamos assim no início do culto, já tinha cantado os hinos da harpa, o círculo de oração cantando. Deus falou para mim assim, ó, diga para ele, pastor Humberto Luiz, que ele não vai pregar hoje. Aí eu pensei, como é que eu vou falar com o meu convidado que ele não vai pregar? E eu era bem jovem ainda, nessa época. Estou falando aí de 2003. Sim. 2003. Aí Deus falou assim, diga para ele que ele não vai pregar, porque hoje eu vou curar. Eu vou curar alguém do câncer aqui. Era um jovem, um adolescente de 14 anos, chamado Jefferson, que ele estava com câncer, a mãe dele congregava lá com a gente, e desenganado já. Eu tinha visitado ele estava em cima de uma cama, bem magro, os cabelos dele já caindo, ele tinha leucemia, e bem debilitado. E Deus falou assim, diga pro pregador que hoje eu vou curar, e hoje não tem pregação, porque eu quero a minha igreja de joelhos, num domingo. Aí eu falei assim, meu amigo, você crê que Deus me usa? Ele falou, claro, pastor, que eu creio. Eu falei, rapaz, Deus falou para mim que você não vai pregar. Aí ele
estranhou, né? Meu Deus. Eu falei, mas calma, que não é você só que não vai pregar. Ninguém vai pregar hoje. Nem você, nem eu. Porque Deus falou que vai curar alguém do câncer aqui. Ô, glória. E Deus mandou a igreja dobrar os joelhos. Aí eu peguei o microfone e falei isso para a igreja. Só que quando eu falei isso, o Jefferson não estava na igreja. Aí ele chegou bem na hora. Meu Deus. Ele e a mãe sentaram lá, ele de chapéu. E eu falei, irmãos, agora eu sei o que Deus está falando. Esse moço aqui, ó, Jesus vai curar ele hoje. Colocamos a igreja de joelhos. O primeiro sinal, Jesus começou a batizar com o Espírito Santo. Meu De joelhos. Eita, glória. Que coisa linda. E aí, Jesus começou a batizar com o Espírito Santo. E aí, quando terminamos a oração, eu chamei o Jefferson lá na frente e falei assim, eu vou tirar o seu chapéu. Mas não é para te humilhar não, é porque Deus está mandando. Para a igreja ver que você está sem cabelo. Mas eu vou ungir você e como sinal que Jesus te cura hoje, o seu cabelo vai crescer. Glória eu ungi a Deus. ele aceitou Jesus. E com uns 15 dias, ele cantando nos adolescentes, o irmão me cutucou e falou, pastor, olha lá o Jefferson. Ele estava já com um topetezinho. Olha aí. Depois saiu os resultados, para Meu resumir, Deus. curado, está vivo até hoje, para a glória de Deus. São experiências assim que marcaram e Deus tem marcado o nosso ministério, graças a Deus. Pastor, nós vemos aí a importância de colocar a programação do culto no altar. Glória a Deus. Porque quando a gente coloca no altar, Deus nos surpreende. Às vezes não tem o hino da harpa, às vezes os conjuntos não canta, às vezes não tem nem pregação, é só a leitura da palavra. Verdade. E já é o suficiente. E Jesus faz milagre, pastor. Glória Jesus a Deus. continua batizando, curando, fazendo maravilhas. Verdade. E uma característica, pastor Anderson, que eu percebo no senhor, é que o pastor está sempre motivado a dar glória. Sim. Porque eu até estava conversando com um amigo meu esses dias, que eu fico chateado, pastor. Às vezes tem um pregador aí que é benção, prega, eu gosto muito de ouvir ele, e quando ele prega, e isso acontece com muitos, ele quer que a igreja glorifica, ele quer que os irmãos, né, levante a mão, pula, corra, enfim, glória a Deus. Mas quando é outro que está pregando, às vezes ele não glória. Meu Deus. Fica quieto a mensagem toda, mas quando é ele que está pregando é diferente. E já o pastor, eu percebo esse ânimo, né? Essa disposição de adorar. E eu entendo, pastor, que isso é importante para a igreja, porque a igreja está nos assistindo. Sim. O pastor, os obreiros do altar, e eu entendo que se o pastor ele não glorifica, a igreja também não vai glorificar. É verdade. Mas se o pastor está ali com o coração quebrantado e voltado para a adoração, a igreja vai também seguir os mesmos passos do pastor. O pastor entende dessa forma? Eu entendo dessa forma. E alguns amigos que vão pregar lá, e também da igreja, os jovens que nós estamos preparando, né? Eu falo para eles assim, não precisa ter medo, você vai pregar, Deus vai te usar e eu tô aqui atrás só dando glória a Deus. E alguns ficam meio constrangidos. Inclusive a minha irmã, que você conhece, a irmã Rosana, ela, quando ela vai pregar lá, ela brinca, você não vai no culto hoje não, né? Aí eu fico mais à vontade, eu falo, vou sim, mas fique em paz, eu estou atrás só glorificando a Deus. Sim. E é um culto, né? Então, Com certeza. como é o altar, é a igreja. Né? Dizia um pastor que o altar é o espelho da igreja e a igreja é o espelho do altar. Então, Perfeitamente. se no altar não tem adoração e glorificação, a igreja também é assim. Então eu, graças a Deus, desde quando Jesus me salvou, eu comecei esse programa dizendo que eu sempre gostei de dar glória a Deus, porque esse é o papel da igreja. Com certeza. Pastor Anderson, agora eu estou me lembrando aqui de uma experiência que o pastor contou, porque ainda na sua juventude, Deus te fez uma promessa. Né? Deus falou que o pastor iria fazer uma faculdade. E o pastor criou muitas expectativas, né, sobre qual curso seria. Conta para os irmãos que estão nos assistindo esse mistério de Deus. Olha só, eu estava para casar. Sim. Eu estava já assim para casar, desempregado numa prova, uma aprovação assim. E
Eu estava nesse culto, era uma sexta-feira, um culto que eu frequentava ali na Vila Itaí, que era um culto assim, muito poder. E Deus tomou uma irmã, eu desempregado, me programando para casar. Aí Deus tomou uma irmã e disse assim: filho, vou te levar para a faculdade. E eu criei, assim, piamente. Eu fechei os meus olhos assim e já comecei a sonhar com a faculdade, porque Deus falou. Opa! Aí eu pensei assim, eu fiquei pensando, eu faço o quê? Direito? Ou eu faço medicina? Olha a fé, desempregado. Sim. E aí eu fiquei pensando assim, eu faço direito, eu faço medicina. Eu vou ser médico ou vou ser advogado? Mas na mesma hora Deus tomou a irmã e falou assim, nem medicina e nem direito. Meu Deus. Porque a faculdade que você vai é a minha faculdade. E a minha faculdade tem 2 estágios só. Olha o que Deus falou. O primeiro estágio chama-se Vale e o segundo estágio, Deserto. É essa a faculdade que você vai. Mas são poucos que são aprovados. Mas eu serei contigo. Aí, por isso que eu falo que não é coincidência. No próximo culto, um pastor pregou e ele leu assim: o meu espírito lhe atrairá para o deserto, mas no deserto eu falarei contigo. Então Deus me levou para a faculdade dele, para aprender a ser dependente de Deus. Esses dias eu atendi um pastor no nosso setor e ele falou assim uma palavra que me chocou. Assim, não me abalou, mas eu fiquei meio preocupado com ele. Que ele falou assim: ô pastor, eu não aprendi ainda a depender de Deus. E como é bom você aprender a depender de Deus. E depender de Deus, você pode fechar os olhos, que Deus sempre cuida. Então Deus tem cuidado de mim, tem cuidado da nossa casa, da nossa família. E eu vou dizer, no deserto, na faculdade de Deus, não falta nada. Eu creio. Eu costumo dizer, pastor, que é no deserto que nós vivemos as maiores experiências com Deus. Meu Deus, é verdade. Porque no deserto tem maná, a roupa vai crescendo no corpo, né? Deus faz sair água da rocha, Deus abre o mar. É no deserto que a gente vive essas experiências extraordinárias, né? E aí a gente pode observar lá, até quinta-feira passada foi ministrado lá na minha igreja, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Que experiência aqueles meninos tiveram, mas foi lá dentro da fornalha de fogo ardente. Uma provação. E tantos outros personagens da Bíblia, né? João, na ilha de Patmos, né? Sim. Viu o céu aberto e teve tantas experiências ali, mas foi no momento mais difícil da sua vida. É verdade. Então, nós precisamos entender, Deus está nos provando, mas ao mesmo tempo cuidando de nós. É que o problema é que nós somos limitados, né? Nós não temos esses atributos que só pertencem a Deus, a onisciência. Então Deus já sabe o que vai acontecer daqui a 10 minutos, está tudo no controle. O problema é que a gente não sabe. Então é nesse momento que nós precisamos confiar no Senhor. Exatamente. Isso aí. E pastor Anderson, nesse período aí de estágio, né? No vale e no deserto, é só Deus para fazer isso, meu pastor. Amigo, Deus tem uns caminhos de nos moldar, de nos preparar, que pela ótica humana parece que é o fim, né? Parece que é o fim. Você olha acabou. Assim, mas Deus tem nos abençoado. Era Deus preparando para o ministério. Sim. Em 2002 eu fui consagrado no Belém, a evangelista. Agora tem um detalhe. Eu não fui consagrado a presbítero. Fui direto. Eu me lembro que eu fui pregar... O senhor chegou a ser separado para o diaconato? Não, também. De cooperador? A evangelista. No Belém, em 2002, isso aí não existia. Meu Deus. Mas Deus falou assim, eu fui pregar numa igreja, eu era cooperador. Eu fui pregar numa congregação, preguei, fui apresentado, está aqui o cooperador. E quando eu estava saindo no pátio da igreja, uma irmãzinha, uma senhorinha baixinha, pegou na minha mão assim, deu uma rajada de línguas e falou assim, você foi apresentado como cooperador. Só que Deus me mostrou evangelista. Meu Deus. Nem diácono e nem presbítero.
Aí foi quando houve a criação do setor 53. Aí dividiu, né, o setor 2. E eu, nessa ocasião, fui morar em Ermelino. E o pastor Eliel Amaral, quando ele me recebeu lá na sede do setor, passou assim um ano, ele falou assim: eu vou te levar a evangelista. Talvez você não passe no crivo, porque você é muito novo. Eu tinha 24 anos. Você é muito novo e você não foi consagrado ainda a diácono, mas Deus mandou colocar como evangelista. Seja o que Deus quiser. E nesse período, Deus foi me levando em algumas sedes de setores. Eu fui pregando e caindo na graça dos pastores. E quando chegou no crivo, eu fui aprovado. Glória a Eu Deus. fui consagrado em 2002, dia 1º de janeiro. E eu fui o evangelista mais novo do ministério da minha época. Que bem, é Deus que faz Só isso. Deus que faz isso. Mas para isso tem que se dispor a entrar na faculdade. Na faculdade. Meu Deus Tem que do aceitar céu. o processo. Tem que aceitar o processo. E pastor, nesses estágios, né, do deserto e do vale, eu tenho certeza que o pastor teve muitas experiências, mas o pastor pode compartilhar com a gente uma que te marcou ali no vale, no deserto, Sim. que impactou a sua vida. Olha só, eu depois Deus abriu a porta para mim, eu casei e Deus abriu uma porta, eu fui ser gerente de uma autoescola. Eu comecei a ganhar dinheiro. E do dia para a noite assim, fechou as portas. O Victor tinha 2 anos, o Lucas 1 ano. Eu me lembro assim que fiquei desempregado e acordei um dia. A Solange falou assim para mim: você sabe que nós não temos nada aqui em casa hoje para comer? Só tem o leite das crianças. Aí ela falou assim: mas Deus proverá. Deus proverá. Aí eu falei assim: então nós vamos fazer um jejum. Vamos fazer um jejum e à tarde a gente vamos procurar aí um círculo de oração. E fomos cultuar, sem tomar café, sem almoçar, e fomos. Acabou o culto à tarde, voltamos para casa e assim preocupado. Eu não queria pedir para ninguém. Não queria pedir para ninguém. Minha família não eram cristãos ainda, minha mãe, meu pai, meus irmãos. E chegamos. Nisso chegou um irmão, o Edson Profeta. Chegou e falou assim: ó, eu vim buscar você porque tem uma família ali. Vamos lá orar na casa deles. Aí nós fomos, eu já estava uma fome, pensa na fome. Eu imagino. Eu fui com ele, nós fomos orar. Aí aquele chegou na casa do irmão e falou assim: mas antes da oração, vamos no mercado? Olha só, a prova. Jesus. Eu preciso fazer compra, aquele casal falou, a gente precisa fazer compra. O Edson falou: vamos com eles. Aí nós fomos no mercado. Eu peguei um carrinho, o Edson outro, para ajudar. O Edson sempre naquela brincadeira dele. Sim. Irmãos, encheram. Mas tudo que eu queria foi colocando. Nós chegamos na casa daquele casal, o casal falou assim: você acredita que Deus mandou dar essa compra para esse irmão aqui? Eles não me conheciam, conhecia o Edson. Jesus. Então, aquela compra todinha encheu 2 carrinhos, foi lá para casa. Pensa na alegria. Aí era Deus falando assim: eu cuido de você, nos mínimos detalhes. Então eu cuido de você. E daquele dia para cá, Deus não deixava faltar nada. Então quando apertava aqui, Deus mandava uma providência do outro lado. Oh, glória. Até ele abrir a porta novamente. Mas Deus nunca nos deixou faltar nada. Então são experiências assim que marcam, né, pastor? Eu fico emocionado por saber que Deus tem cuidado de nós. Até assim, ele prova, né? Até o último, mas se você não murmurar, a bênção chega. Pois é. Então, nós temos vivido esses milagres. Pastor Anderson, agora seguindo um pouco mais a sua história, o pastor começou a pregar, né? Itinerante, pregando em São Paulo, fora de São Paulo, em muitos lugares. E eu me lembro que o pastor estava congregando lá no setor, se eu não me engano, acho que é 33 Itapema. Jardim Itapema. Isso, o pastor estava lá ajudando o pastor Zé Roberto. Sim. E de repente veio a notícia para nós.
pastor Anderson Cavalcante agora estará assumindo um setor. Como que foi para o pastor? Como que isso aconteceu? Qual foi o contexto de toda a situação? Foi uma surpresa? Deus já tinha falado com o senhor? Enfim, como que foi receber esse convite do ministério? Olha, Deus já era promessa de Deus. Só que quando você está esperando acontecer, o negócio dá uma travada, né? E a gente fica assim, será se vai ser mesmo? Quando vai ser? E eu estava ali no setor do Itapema, tomando conta dos trabalhos de sexta-feira. Então, toda sexta-feira, o pastor José Roberto, não era outro pregador, era eu. Vinha pregador de fora e falava, ô Zé, põe ele. Não, é você. Eita. Eu fiquei 1 ano e meio, toda sexta-feira, pregando ali no Itapema. Até o dia em que o pastor Wellington Júnior chamou o pastor José Roberto e me indicou. E o pastor José Roberto, como ele era meu pastor, sabe que o nosso ministério, a gente aprende muito aqui no Belém porque existe uma ética, né? Sim. Então o pastor, ele consultou o pastor que era setorial da época, era o meu pastor José Roberto, e Deus tinha usado o Edson Profeta. Meu Deus. Deus tinha usado o Edson Profeta. Então o pastor falou para mim que eu assumiria o setor do Brás. Mas não foi diretamente o pastor José Wellington, nem o Wellington Júnior. Foi o Zé Roberto que me deu a notícia. Só que nisso entrou a pandemia, chegou a pandemia. Verdade. Quando chegou a pandemia, parou tudo. Reclusão total. Ficou tudo em silêncio, não mexe mais em ninguém, não mexe mais em nada. Então demorou mais um ano. Mais um ano se passaram. E aí um dia eu perguntei, e aí Zé? Aquilo ali não vai sair mais não, né? Aí ele fala, vai rapaz, espera, confia no Senhor. Ei. Aí começou a querer dar uma aflição, mas eu ia orar. E aí Deus é tão bom, que já tinha completado um ano, aí eu tive um sonho, olha o mistério do sonho, eu tive um sonho. É uma revelação. Sim. Que eu estava num salão muito grande, bonito, e do outro lado passava o pastor José Wellington Bezerra da Costa, e alguns outros pastores junto acompanhando ele, e de longe ele fazia assim, me chamava, vem aqui. E eu vinha, ele pegava na minha mão assim, quando o pastor pegava na minha mão, eu acordei. Aí eu falei para Solange assim, nós vamos ser chamados. Meu Deus. Eu falei para ela, pode aguardar que nós seremos chamados. O pastor vai entregar o setor, agora, porque eu tive um sonho. Jesus. Aí não deu outra. O pastor José Roberto foi transferido para Hermelino Matarazzo. Isso. Eu fui junto. Aí foi a época que eu tive o sonho. Aí eu estava no púlpito, culto de doutrina, terça-feira, meu telefone tocou. O pastor Wellington Júnior me ligou. Aí eu mostrei para o pastor José Roberto, assim, falou, corre lá, vai atender. Eu entrei no carro, fui no estacionamento da igreja, entrei no carro e atendi o pastor. Conversamos um pouquinho, fizemos uma oração, ele estava na estrada com a irmã Lídia, estava na estrada, fizemos uma oração, assim, demorou uns 40 minutos. E também ele não tocou no assunto do setor. Sim. Quando foi no outro dia, 10 horas da manhã, ele me ligou. Rapaz, eu tenho uma bênção para contar para você. Meu Deus. O meu pai me ligou. O presidente me ligou e mandou chamar aquele moço branquinho que é você. Eita glória. Então você vai assumir lá o setor 102, o setor do Brás. Então foi assim. E aí foi até um emergencial, porque o pastor, né? O pastor estava debilitado, internado. Sim. E o quadro dele não estava muito bem. Graças a Deus ele está bem hoje. Sim. Né? Está aqui no Belém. E até foi um domingo que eu recebi o setor. Foi num culto de domingo. Foi porque era emergencial. Foi assim que Deus fez. E o pastor ficou lá quanto tempo? Eu fiquei 2 anos cravado. Eu recebi o setor dia 14 de fevereiro. E depois de 2 anos, 2023, foi 2021 e 2023, dia 14 de fevereiro, eu despedi da igreja. E a gente percebe, pastor, mais uma vez,
a aliança de Deus entre o pastor e o pastor Elton Júnior. Ele sempre presente nos momentos mais importantes. É verdade. Deus sempre usando ele para te abençoar e para estar presente, né, nesses acontecimentos, cumprimento de promessas de Deus. E Deus sempre mostrando. Talvez alguém falasse, o irmão sonha demais. Não é sonho, são revelações. Eu creio. Porque eu estava aqui no setor feliz, muito feliz, trabalhando com alegria. Sim. Porque para mim nunca teve igrejão ou igrejinha. A responsabilidade é a mesma. Então eu sempre trabalhei com alegria e eu estava muito feliz. Deus nos abençoou muito aqui no setor do Brás. E aí Deus me deu um sonho, 2 sonhos. Eu falei para minha esposa e para os meus filhos, nós vamos ser trocados do setor. Nós vamos ser trocados, porque eu sonhei que era entregue para mim um caminhão, uma carreta maior. Eu comecei a dirigir. E no dia seguinte eu sonhei que eu recebia uma igreja pequena, mas quando eu pegava no microfone, era uma multidão. O setor lá, a igreja é pequena, mas nós assumimos o setor lá com 1.600 membros. Então, quando a gente faz aquela ceia lá na arena de eventos, então vem a metade do povo. E é muita gente, mas a igreja é pequena. E aí eu falei, nós vamos ser trocados, pode esperar. Aí eu vim na reunião de obreiros no Belém, numa segunda-feira. Sim. Aquele dia eu cheguei 8h30 aqui. Cheguei cedo. Quando o pastor Wellington Júnior sentou, que ele olhou para trás assim, de manhã, ele me viu. Quando ele me viu, ele fez assim, me chamou. Aí eu fui lá no púlpito. Ele falou assim, Anderson, tudo bem? Ô pastor, tudo bem, graças a Deus. Rapaz, eu tenho uma bênção para contar para você. De novo ele. Mas eu não vou contar não, eu vou deixar o meu pai contar. Mas é bênção. Quando foi 12:00, que acabou aí o primeiro período, eu fui cumprimentar o presidente. Ele falou, ô meu filho, tudo bem? Vem amanhã aqui no Belém que eu quero conversar com você. Aí quando foi à noite, você fica ansioso, né? Quando foi à noite, o pastor Ivan Florencio me ligou, o pastor pediu para você não vir amanhã não, porque vai ser aniversário do pastor Paulo Freire e vão todo mundo para lá. Eu também tinha recebido o convite. Sim. Então você vai vir na quarta. Então nós fomos lá para Campinas. Só para aumentar a ansiedade, a expectativa. A expectativa. Chegamos lá e o pastor Elton Júnior, quando me viu lá, ainda brincou. Rapaz, você tá aqui? Nós ficamos te esperando no Belém lá e você não apareceu? Eu falei, ô pastor, você quer me matar? Aí ele deu risada, é brincadeira. Sim. Então eu cheguei na quarta-feira, ainda aqui na Cotegipe. Aí o presidente, ele me conversou, me orientou bastante e falou, preciso de você em outro setor, lá no setor do Alphaville. Falei, sim, senhor, pastor. Ele falou assim, eu falei, quando é que vai ser isso, pastor? Ele, hoje à noite. Meu Deus. Então foi assim, muito rápido, a queima-roupa. Então eu saí daqui, já avisei a família, já nos programamos, fomos pro culto à noite, numa quarta-feira, e o pessoal do Brás aí não estava nem sabendo. Jesus. Então eu fiquei lá e aqui mais uma semana até entregar aqui. Lá eu recebi dia 8 de fevereiro, entregamos o setor aqui no dia 14 de fevereiro. E nós temos visto, pastor, o que Deus tem feito lá no setor 70, como Deus tem abençoado ali a igreja. O setor está em ascensão, crescendo, Jesus tem feito maravilhas. Glória a Deus. E logo, logo teremos uma novidade, hein, pastor? Um templo sede que será construído ali, que vai ser coisa linda. Glória a Deus. Esse templo sede já era desejo do coração do presidente, nosso pastor. Eu disse para ele no dia que nós ganhamos a bênção, como Deus tem honrado o nosso pastor presidente. Glória a Deus. E nós estamos debaixo dessa bênção. Sim. Então, na época, eu procurei o terreno e a gente olhava assim, uma distância muito grande de conquistar, porque é muito caro. É muito caro. Principalmente naquela região, né, pastor? Naquela região nobre ali, os imóveis são muito valorizados. Muito valorizados. Nós temos ali o desafio, porque o nome do setor é Alphaville. A igreja está em Santana de Parnaíba, do Tietê para lá, indo para Anhanguera, tem o setor 58, que é o Santana de Parnaíba. Então foi criado do Tietê
até Alphaville, o setor de Alphaville, que é o 70, mas a sede está no centro histórico. Então, de Alphaville está o quê? Uns 20 minutos. Sim. Um pouco distante. Você já pregou lá, você conheceu a nossa igreja. Então, eu comecei a procurar terreno. Então, eu olhava assim e dizia, é só um milagre. Porque achar terreno e ainda ter que construir, e eu fui procurando. Eu me lembro que um domingo, acabou a escola dominical, almoçamos, a minha esposa, Solange, é uma mulher de fé. Ela falou assim, nós vamos procurar o terreno agora. E eu já sei onde é. E ela me levou perto do Colégio Morumbi, que é atrás da faculdade da Mackenzie, e nós fomos ali e achamos um terreno, num domingo. Ela falou assim, liga, tinha uma placa lá, eu falei, mas ninguém vai atender, hoje é domingo. Ela falou, não, liga lá. E eu liguei. Quando eu liguei, me atenderam, eu queria saber o preço do terreno. Eu falei, eu tenho aí mais de 50 mil metros, e o mínimo que eu desmembro são 5 mil metros. Não, tá bom, pra que é? Eu falei, pra igreja. Ah, pra igreja serve. Você é corretor? Eu disse, não, eu sou pastor. Ele falou assim, então, se for 5 mil metros, são 15 milhões. Quando eu ouvi aquilo, me bateu aquele desânimo. Sim. Aí eu falei, tá bom, na semana eu volto a falar com o senhor. E desliguei, eu olhei pra Solange e ri e falei, Solange, não é aqui não, aqui é muito caro. Ela falou, é aqui sim, vamos pisar. Meu Deus. Vamos pisar no terreno. Então o Vitor, pastor Vitor, ele tem a gravação no iPhone, tá lá a data e o horário. Ele gravou, nós descemos, pisamos, oramos no terreno. E aí o que eu fiz? Fui procurar mais distante de Alphaville, nas beiras, para ver se achava mais em conta. Eu achei um de 2 mil metros, no valor de 4 milhões. Que também é muito dinheiro, né? Sim. E pelejamos e nada. Eu esqueci, pastor André, esqueci. Falei, vamos esperar um pouco e coloquei a igreja para orar, mas eu sempre profetizava, irmão, brevemente vamos construir o nosso templo sede em Alphaville. Sim. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Quando foi o ano passado, fevereiro de 2025, vindo para o Belém à noite, consagração de obreiros, a irmã Leonice Alves, que é a arquiteta que congrega conosco, pastor Jonas é o pai dela, é o meu copastor, ele tem 82 anos. Ela me ligou, eu estava na Marginal, ela me ligou, pastor, o senhor está bem? Eu disse, estou bem, irmã Leonice, tudo bem? Eu tenho uma benção para contar. Pastor, eu acho que nós ganhamos um terreno para a nossa igreja. Peguei uma obra aqui, eu vou fazer aqui uma obra, são 50 mil metros de terra, eu vou fazer um projeto para um condomínio empresarial. E eu pedi para abrir mão do meu salário aqui, do meu serviço, e eu pedi um terreno e parece que vai dar certo, o homem vai dar o terreno. Jesus. Você pode vir, que dia que a gente pode ir lá? Eu disse, amanhã. Vamos lá amanhã. Ela marcou com o proprietário, que é o irmão Maurício, que congrega na Batista da Lagoinha. Sim. Você vê, é um negócio assim que é só Deus mesmo. E nós fomos no terreno. Quando eu cheguei no terreno, qual que era o terreno? De 2 anos atrás. Glória a Deus. Que nós pisamos. Eu creio. Aí nós oramos, temos tudo documentado, tá no meu celular, tá na página da igreja. Nós oramos lá, o fogo desceu. Glória a Deus. E aí, o irmão Maurício, chorando, ele e a esposa, a irmã Cris, falou para a Leonice, você vai precisar de quantos metros aqui para a igreja? Ela disse assim, quantos, pastor? Uns 5 mil metros, né? Eu disse, é. Ela, então tá bom. Então, ele, mas onde você vai querer o lote? Lá no fundo ela disse, não, eu quero o primeiro. Nós queremos o primeiro. E ele doou o primeiro. Glória a Deus. Doou aquele terreno e foi tudo documentado. Veio aqui para o Belém. Pastor Paulo Moraes elaborou o contrato. Então, o José Wellington, nosso presidente, nosso pastor, assinou. Mesmo se o Maurício se arrependesse, não tem mais. Já é propriedade da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. É irrevogável. Irrevogável. Se é advogado, nosso. você sabe, é nosso. Glória a Deus. E o Maurício, com o coração aberto ainda, nós vamos fazer agora a tenda lá. E foi ideia dele, que ele falou, os meus amigos empresários vão vir aqui nos cultos. Glória a Deus. E aí eu vou pedir para eles a doação, porque nós vamos construir o templo. Então já começou já.
é um milagre de Deus. Eu disse para o pastor José Wellington, pastor, isso aqui é Deus honrando o senhor. Glória a Deus. Sabe que Deus está honrando o senhor, porque quem abriu o trabalho lá e colocou o nome de Alphaville foi o senhor. E como Deus sempre te honrou, eu estou debaixo dessa bênção. Glória que é a as tuas Deus. mãos. Então, Deus está caminhando tudo. É Deus quem faz essas coisas maravilhosas. Pastor Anderson, tá muito agradável esse bate-papo. Não dá nem vontade de parar. Mas as horas já são avançadas. Sim. O pastor também tem compromisso no dia de hoje. Eu gostaria que o pastor encerrasse esse bate-papo com uma oração. Depois eu vou conversar com a produção, a gente marcar uma parte 2. Eu sei que tem muito mais experiências para o pastor compartilhar com a gente, mas teremos outras oportunidades. Deus certamente há de preparar outros momentos para a gente estar aqui conversando das coisas do céu. Se o pastor puder nos abençoar com uma oração. Amém. E a gente assim encerrar essa programação. Eu vou deixar um versículo aqui de Deus. Para os nossos ouvintes, você, irmão, que está assistindo, meus irmãos, minhas irmãs, aqui para nós também, aqui nesse estúdio tão abençoado, Jó 22 e 28, determinando tu algum negócio, seja firme, e a luz de Deus brilhará sobre ti. Eu preguei em Sumaré sexta e falei que Deus não trabalha onde tem dúvida. Se é uma casa, ou se é um carro, ou se é em qualquer área da sua vida, decida. Falar para Deus, Senhor, é isso aqui que eu quero. E aí Deus vai honrar a sua fé. Uma vez Deus falou que ia trocar meu carro e eu fiquei assim 2 meses. Eu quero esse, não, eu quero esse, não, eu quero esse. E não dava certo. Até o dia que Deus falou, decida o que você quer. Quando eu decidi, a bênção chegou. Então, determinando tu algum negócio, seja firme e a luz de Deus brilhará sobre ti. Vamos orar? Amém. Soberano e maravilhoso Pai Celestial, Jesus. Nós oramos, Senhor, na manhã desse dia e agradecendo a Ti por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Continua nos abençoando de uma forma especial, abençoando, Senhor, esse estúdio, abençoando os nossos pastores presidentes, José Wellington Bezerra da Costa, pastor José Wellington Costa Júnior, a diretoria, Senhor, do nosso ministério do Belém, Senhor, os trabalhos, as nossas congregações, nosso setor 70, Alphaville, também o teu servo aqui, o pastor André Mello, sua família e os projetos que o Senhor tem. Continua com as mãos estendidas, abençoando essa casa, este lar, esta família, Senhor, essa empresa. Abençoa em tudo, Senhor. Cura também os que estão enfermos, na autoridade da sua palavra. Te damos graças por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Anderson, obrigado por ter aceito o nosso convite. Deus continue te abençoando e as portas sempre estarão abertas. Amém. Só um detalhe para finalizar. Sim. Eu tive o privilégio de batizar nas águas o meu pai, que se converteu. Glória a Deus. E batizei nas águas a minha mãe também. E aí Jesus já levou os 2, mas os 2 foram salvos. Graças a Deus. Então, através da sua vida, a família foi alcançada. Glória a Deus. Pois é. Meus irmãos, que bênção, que manhã de terça-feira espiritual. Eu tenho certeza que você foi tocado por Deus, eu tenho certeza que o teu coração foi impactado pela maravilhosa presença do Espírito Santo de Deus. Obrigado pela audiência e terça-feira que vem estaremos aqui novamente com mais um convidado especial, vivendo uma manhã de intimidade e de comunhão com Deus. Deus abençoe!